Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do KNAPS, tudo bem com vocês? Vamos resolver agora a questão de número 100 da FUVEST 2006, que diz pra gente o seguinte. Numa determinada região, vivia uma comunidade composta por uma população de produtores, uma de consumidores primários e por outra de consumidores secundários que, dizimada por uma infecção, deixou de existir no local. A partir do tempo X, observou-se que as outras populações foram afetadas da maneira esperada. Assinale a alternativa que corresponde ao gráfico, que representa corretamente o efeito da extinção dos consumidores secundários sobre a dinâmica das outras populações. Então vamos fazer essa pequena cadeia alimentar que ele diz pra gente aqui. Temos então produtores que servem de alimento para consumidores primários, que servem de alimento para consumidores secundários. Tudo bem? O que ele diz pra gente então é que num determinado momento, a quantidade de consumidores secundários foi elevada a zero. Ou seja, consumidores secundários foram dizimados por uma infecção, deixaram de existir, entraram em extinção nesse local. Deixamos de ter consumidores secundários. Se deixamos de ter consumidores secundários, imagina que os consumidores primários ficaram agora de boa, né? Eles tinham que fugir sempre dos consumidores secundários, porque senão os consumidores secundários iam comer eles. Agora não tem mais consumidores secundários. A gente imagina então que a quantidade de consumidores primários vá aumentar. Tudo bem? Aumentando a quantidade de consumidores primários, as plantinhas olham e falam, ixi, lascou. Lascou por quê? Porque antes a gente tinha 1 ou 2 que comiam as plantinhas, agora a gente tem 10 ou 20 que comem as plantinhas. Consequentemente, a quantidade de plantinhas vai diminuir por causa do aumento da quantidade de consumidores primários. Só que aí o que eu vou dizer para vocês? Eu vou dizer para vocês que diminuiu a quantidade de plantas. Se diminuiu a quantidade de plantas, o que esses caras aqui vão comer? Começa a faltar alimento num determinado momento para os consumidores primários. E neste segundo momento, então, a quantidade de consumidores primários vai cair. Caindo a quantidade de consumidores primários, as plantas voltam a ficar de boa e volta a aumentar a quantidade de produtores. Aumentando a quantidade de produtores, a gente passa a ter uma maior disponibilidade de alimento para os consumidores primários e a quantidade de consumidores primários volta a subir. Subindo a quantidade de consumidores primários, volta a descer a quantidade de produtores. O que eu estou querendo dizer para vocês? A partir do momento que os consumidores secundários são extintos, há um grande aumento de consumidores primários e uma grande redução de produtores, seguida por uma oscilação do número de indivíduos, produtores e consumidores primários inversa, com uma inversão de fase entre uma e outra. Quando um sobe, o outro desce. Tudo bem? Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no que está acontecendo. Temos essa linha mais azulada aqui, essa linha dupla, é a linha dos consumidores secundários. Então, num determinado instante X, olha só, em todas as 5 alternativas, a gente tem a queda a zero desse meninão aqui. E como eu disse para vocês, quando o consumidor secundário cai a zero, a tendência é que o produtor suba muito. Consumidor primário, suba muito. E como o consumidor primário está subindo muito, o produtor está caindo muito. Quando o produtor cai muito, o consumidor primário começa a cair muito, o produtor começa a subir. Percebe que a alternativa A diz exatamente aquilo que eu disse para vocês? A alternativa correta é mesmo a alternativa A. Mas vamos dar uma olhadinha no que acontece com os outros. Olha só. Na B, ele mostra pra gente que consumidores primários e consumidores secundários, ou consumidores primários e produtores param de ter a sua quantidade variando logo no momento em que os consumidores secundários são extintos. Então, extinguimos os consumidores secundários, primário e produtor não muda nada.
Tá errado, né? A alternativa C diz que porque acabaram-se os consumidores secundários, acabam-se os consumidores primários e acabam-se também os produtores, olha só. Também está errado. A alternativa D diz que acabou o consumidor secundário, o consumidor primário não muda nada, olha só. Também muito errado. E a alternativa E diz que acabou o consumidor secundário, o consumidor primário sobe. Até aí tá tudo bem. Só que consumidor primário subiu, o produtor continua inalterado? Nada a ver, né? Esses consumidores primários vão comer todas as plantinhas que sobrou lá. A alternativa correta, então, realmente, a alternativa